A graça e a paz de Cristo Jesus. Estou desejando a todos vocês desde já uma noite de bênçãos em Cristo. E estou agora continuando, mais uma vez aqui o pastor Edmário, continuando com a nossa meditação, nossas meditações na Epístola aos Gálatas. Em comemoração assim à Reforma Protestante, que esse é o mês da Reforma Protestante, e o marco da Reforma é o dia 31 de outubro de 1517, onde Martinho Lutero, ex-monge agostiniano, fixou as 95 teses contra o abuso das indulgências, que eram nada mais nada menos que títulos vendidos pela Igreja Católica para a obtenção dos favores do perdão e purificação de pecados. E aí, a partir dessas 95 teses, foi que deu assim o pontapé inicial para a Reforma Protestante. Porque lembrando que a Reforma Protestante ela surgiu de uma necessidade de uma reforma na Igreja. E quais seriam os motivos dessa reforma? Primeiro, a venda de títulos eclesiásticos. Nesse tempo a Igreja, quando nomeava um bispo, nomeava um eclesiástico de uma posição superior, não era porque a pessoa tinha uma vida piedosa ou uma vida santa, e nem tinha capacidades para isso, mas muitas vezes vendia por interesses, Os cargos eclesiásticos eram vendidos, daí o nome simonia. E também a venda de relíquias, que seriam supostamente as relíquias que representavam Cristo, os apóstolos e demais mártires da Igreja. Então o abuso dessas vendas foi um dos motivos da reforma. E outro também motivo da reforma, também além das indulgências, da venda e abuso das indulgências, foi também a posição de muitos eclesiásticos, muitos padres, ao invés de pregarem, gastarem o seu tempo pregando, aconselhando, ministrando o seu ofício sacerdotal, eles, ao invés disso, muitos acabavam se misturando com situações de estarem em prostíbulos, de estarem em bebedeira, de estarem em jogatina. Então era o que se percebia isso. Eles faziam de tudo, menos as suas obrigações como sacerdotes. Outro motivo também da reforma foi também as distorções, o afastamento da cúpula eclesiástica, dos bispos, também do Papa, dos ensinos mais simples da Escritura, e principalmente o afastamento do lugar da graça e da fé para a salvação. Então aqui, Martinho Lutero ele chegou nesse ponto, de que era necessária uma reforma, principalmente quando ele descobre cartas fundamentais para se fundamentar, cartas fundamentais dentro do Novo Testamento na sua leitura da Bíblia, que foram a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. E no caso, estou aqui fazendo a meditação em Gálatas. Vamos ao texto bíblico, sem mais demoras. Porventura procuro eu, Gálatas 1, versículo 10, Gálatas 1, 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Façam-me, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim,
mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, o que podemos destacar na leitura desse texto é que Paulo, nesta carta, ao se dirigir aos Gálatas, que estavam se deixando levar por cristãos judaizantes, ele alerta que tudo aquilo que ele já tinha anunciado aos Gálatas era resultado não de mandamentos de homens, não de experiência que ele aprendeu com outros homens, mas uma revelação direta de Cristo Jesus para a vida dele. E essa revelação de Cristo Jesus foi tão grande que ele entende que isso foi pura graça de Deus. Porque anteriormente a gente pode perceber aqui no versículo 13 que porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quer dizer, ele analisa que olhando pela lógica, só Deus para fazer um grande milagre. Transformar um perseguidor em perseguido. Transformar alguém que odiava em alguém que ama acima de tudo a mensagem evangélica. A mensagem das boas novas em Cristo. Então ele analisou tudo isso vendo que só um milagre de Deus. Esse milagre se chama o quê? Graça. Né? E aí ele diz qual foi a causa de tudo isso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Quer dizer, antes dele nascer, o chamamento dele foi antes. A sua eleição foi antes. Ele foi eleito antes de que pudesse nascer com um objetivo. Pregar a quem? Pregar aos gentios. Né? Então aqui o que a gente pode perceber é que em tudo isso foi uma ação providencial de Deus. E tudo isso se resume na palavra graça. E esse é um dos fundamentos da reforma. É a graça. Não é mérito, é graça. É uma coisa muito importante que a gente tem que se lembrar sempre. E a gente vai ver isso. Que nós, em Deus, somos assim. O ser humano é assim, né? Ele não merece nada da parte de Deus. Ele não merece a salvação. A salvação é por pura graça. Mas ele tem um valor diante de Deus. Que valor é esse? Ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus resolveu resgatar o homem. Não foi o homem quem quis Deus, mas Deus amou o homem. Deus amou seu povo e resolveu salvá-lo, enviando quem? Jesus Cristo como resgate. Pura graça. Daí, um dos pontos cruciais da reforma. Sola gratia, ou seja, somente a graça, e somente Cristo, solos Cristos. E aí a gente pode ver aqui, ó, revelar seu Filho em mim, versículo 16, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, Paulo descreve aqui a ação única e exclusiva de Deus. Ele mais tarde vai se apresentar aos apóstolos? Vai. Eu vou ler isso no nosso próximo encontro. Mas o que é de mais importante é que, uma vez ele tendo recebido esse evangelho, a gente pode perceber nas implicações atuais de que qualquer um hoje que diga que recebe o evangelho, ele recebe hoje mediante a revelação apostólica. Mas que revelação apostólica é essa? A revelação das Escrituras. E não revelações minhas ou de qualquer outra pessoa que diga que um anjo apareceu. Como a gente já leu antes, nessa mesma epístola aos Gálatas, qualquer um que traga um evangelho diferente do que foi pregado nas Escrituras, mostrado por Paulo e pelos outros apóstolos nas Escrituras, que seja anátema. Nada pode acrescentar ou nada pode diminuir o valor das Escrituras sagradas. Por isso, sola Escritura. E por isso, podemos confiar em Deus e que temos uma palavra que não vem do homem. É uma palavra que vem diretamente de Deus, para mim e para você. Porque a Bíblia fala, a Bíblia não se cala. A Bíblia sempre tem o direcionamento correto para as nossas vidas. Que Deus abençoe poderosamente e ricamente a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nos encontramos mais uma vez amanhã. Deus abençoe.